O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Começa agora mais um Olho Clínico e essa semana a gente fala sobre o coletor menstrual, mais conhecido como copinho. A ideia é que você assista o programa e não fique com nenhuma dúvida, então não sai daí. Toda mulher conhece de cor e salteado aqueles dias, a menstruação. É uma fase do ciclo reprodutivo em que as paredes do útero descamam porque não há fecundação. E quando chega essa época do mês, cada mulher se adapta como pode. Eu utilizava especialmente absorvente interno há um bom tempo já, que eu não me adaptava com outro tipo de absorvente, assim. Eu tinha muito problema com absorvente, porque a minha pele é muito sensível, então eu sempre tinha problema com alergia por conta do material e tal, e isso foi uma das coisas que fez com que eu comprasse o coletor menstrual. Segundo o Inmetro, 40% das mulheres utilizam produtos não industrializados. Outra parte das mulheres utiliza os absorventes convencionais, também chamados de higiênicos. Eles são feitos de algodão ou de polietileno. Modelos similares já eram utilizados pelas egípcias 15 séculos antes de Cristo. Com o objetivo do conforto, surgiram os absorventes internos, como o OB. Ele é fabricado com fibras de algodão e tem também uma opção pouco conhecida aqui no Brasil. É uma esponjinha que, segundo os fabricantes, pode ser normalmente utilizada até na academia e na relação sexual. E aí a gente chega na outra opção interna, que é o famoso copinho. A febre dele começou há pouco tempo, mas segundo a ginecologista Marta Remy, ele já existe há bastante tempo. Ele surgiu em 1870. Ele tem esse protótipo. Ele tinha esse protótipo, ele era uma cinta com um coletor. Caramba, então era meio externo mesmo. E foi assim, foi inventado, mas ele não conseguiu ser patenteado. Aí, depois disso, ele foi patenteado em 1937 como uma inovação. Aí, esse é o desenho original dele. E que é muito próximo. Muito próximo do atual. E aí ele foi patenteado, mas ele também teve restrição porque as mulheres eram um tabu, a menstruação. Então as mulheres não utilizaram. Falar desse assunto ainda é um tabu. A questão está relacionada com o autoconhecimento. Existe ainda para as mulheres um pouco de dificuldade de manipular o seu genital. Por essa razão que, às vezes, o absorvente interno também ele é utilizado muito menos do que em outros países. De todo modo, a procura pelos absorventes internos vem crescendo. Dá só uma olhada no que tem motivado essas mulheres a escolherem o copinho. Principalmente a questão da saúde, na verdade. A gente ouve falar bastante assim do absorvente interno, a questão da síndrome do choque tóxico. Eu sei que é bem raro acontecer, né? Mas bate um medo. O outro tipo de absorvente, daí ele abafa muito a região que não é saudável também. Então, principalmente a questão da saúde, mas também a questão econômica. Eu uso há 2 meses, então daqui a uns 3 meses já vai ter compensado o preço, né? Bom, então eu falo que são 5 vantagens. Ele é econômico, ele é prático, porque tira para esvaziar somente 2 vezes ao dia, né? Dependendo do fluxo, às vezes 3, mas mesmo assim é super prático. Ele é higiênico, é sustentável e é saudável, né? Mas vem cá, o que é o coletor menstrual? Ele funciona como uma alternativa aos absorventes internos e externos. Ele é inserido no canal vaginal, e ali ele se molda ao formato do nosso canal, né? O silicone é um material bem flexível. E ele coleta o sangue aqui por períodos de 8 a 12 horas. Depois desse período, a gente retira, esvazia, lava e usa de novo. Ele é reutilizável. O silicone tem uma vida útil de até 10 anos. Né? A gente
recomendo trocar com um intervalo menor de tempo, mas ele dura anos. E ele é hipoalergênico, ele é atóxico, é super confortável para praticar qualquer esporte, então não ocorre vazamento, aquele odor característico que a gente estamos acostumados com os absorventes não ocorre porque o sangue não entra em contato com o ar. Ele é ecológico, né? Porque nós deixamos de gerar lixos por muitos anos. Não funciona como um meio de cultura de bactérias, então, assim, mulheres que têm candidíase relatam uma super melhora. É uma alternativa bem legal. O coletor, ele tem esse modelo. Ele é feito de silicone, é um material siliconizado. E ele é reutilizável desde que se mantenha a higiene, porque você vai ter que esvaziar esse coletor, lavar e manter ele limpo, para que ele não faça proliferação de bactérias. Esse material ele é introduzido dentro da vagina e ele funciona quase como, ele fica como um coletor, ele encosta lá próximo do colo e vai retendo o fluxo sanguíneo. O copinho pode ser usado por qualquer mulher. A única recomendação é para interromper o uso no pós-parto e depois de cirurgias íntimas. Quem tem o coletor aponta diversos benefícios. Eu via vários relatos de mulheres falando assim, olha, eu já uso há 5, 6 anos e eu não trocaria por nada. E eu ficava tipo, nossa, o que é isso, né? E conhecendo assim, eu só fiquei com mais vontade de comprar, assim. O absorvente, você tem muito mais insegurança, eu acho, sabe? Porque tem sempre aquele risco, será que tá bem colocado? Será que tá aparecendo? Será que... Então, é um pouco mais desconfortável. E o coletor, além de você ter que trocar menos vezes no dia, ele também é bem mais fácil, porque ele não tem nenhum visual externo, então você não se preocupa tanto, né? Você coloca, usa e seu dia é mais livre. Além dos benefícios para a própria independência da mulher, existe uma questão ambiental ligada à utilização do coletor. Isso porque estima-se que entre a puberdade e a menopausa, uma mulher faça uso de mais de 10 mil absorventes externos. E o problema é que eles não são recicláveis. Demoram aí mais ou menos 100 anos para se decompor. Não está gerando lixo, né? E os absorventes, tanto externos quanto internos, tem uma série de substâncias químicas, aquele algodão passa por processo de clareamento, tem resíduos de plástico, existem pesquisas que apontam até agrotóxicos que foram encontrados no algodão dos absorventes. Então, assim, é saudável para o nosso corpo e saudável para o meio ambiente, né? Porque é um lixo que não é reciclável e que é somente descartado e... Enfim, é uma quantidade enorme que a gente gera. Agora, o coletor menstrual pede adaptação. É importante conhecer o próprio corpo, principalmente por conta da colocação. Eu ainda não me adaptei totalmente, eu acho que tem um período de adaptação que é um pouco mais complicado e um pouco mais longo do que isso, mas acho que cada mês é um aprendizado diferente, assim, você vai aprendendo novos jeitos de colocar e para ser mais efetivo para o uso que ele propõe, né? Eu não me adaptei de primeira com a dobra mais comum, né? Aí eu fui procurar vídeo na internet e tal. A segunda dobra que eu já tentei deu certo, ele abriu sozinho. A colocação desse coletor, a mulher tem que saber colocar de maneira a não traumatizar o tecido. Então, a mulher que se dispõe a utilizar um absorvente interno, ela tem que ter conhecimento da sua anatomia. A coisa mais importante é que ela coloque corretamente e que ela mantenha a higiene. Porque é uma coisa que vai ficar dentro da vagina, em contato com o sangue, e que isso pode, se não tiver uma boa higiene, isso ser um meio de cultura. O primeiro passo indispensável é a gente estar com as mãos sempre bem higienizadas, né? E aí a gente vai retirar e vai lavar com água e um sabão neutro durante as trocas. Isso durante o ciclo. No começo e no final do ciclo, a gente ferve o coletor por um período de 5 a 10 minutos para esterilizar.
Então, no começo e no final que tem que ferver. Tem gente que pode usar uma solução de água oxigenada também, mas durante as trocas é só água e sabão neutro. Em fóruns sobre o copinho na internet surgem diversas dúvidas. Uma delas está relacionada justamente à higienização do coletor enquanto a mulher está fora de casa. Há quem diga que fica difícil, mas a Lígia apresenta pra gente uma solução. Dá pra gente se adaptar e, por exemplo, você precisar tirar no trabalho. Então, muita mulher leva uma garrafinha de água pro banheiro, tira ali mesmo, higieniza e põe de novo. Depois que a gente acostuma, pega o jeito, é super tranquilo. Outra dúvida que surge é com relação às atividades diárias. Posso dormir com o coletor? E praticar exercício físico? Pode dormir, mas aí qual é o risco que tem que cuidar? Você está lá dormindo, você está 8 horas com ele. Você vai ter que tirar aquilo ali, porque aquilo ali fica acumulando. Então, tudo que fica dentro da vagina, o ideal é que não ultrapasse 2, 3 horas, sabe? No máximo 4 horas, para evitar a proliferação de bactéria. Atividades diárias, não. Ela pode, esporte, então é uma justificativa que as mulheres que utilizam, delas terem, primeiro, a questão ambiental, por conta dos absorventes, por conta da situação de meio ambiente. A gente tem que entender que é uma coisa natural, né? Que faz parte de ser mulher. Você começa a entender como realmente funciona o seu fluxo. Você vê a intensidade, né? Porque o absorvente a gente não tem uma ideia. A gente acha que é muito, e quando você começa a usar o coletor, você vê que não é quase nada. Você vê que o seu sangue não tem um cheiro ruim, que não é desconfortável, não precisa ser desconfortável mais hoje em dia, né? A gente pode passar por esse período tranquilamente. O Olho Clínico de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de curtir a gente nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!